aberta! Mais uma sessão do seu clube de animais e conceitos Tetsubo, o seu podcast cheio de simbolismo, mas sem perder a elegância. Eu sou o Gus, estou aqui com o Senpai. Olá. E Senpai, qual é seu animal e seu conceito favorito? Certamente não, nem pinguins, nem ursos. Mas urso é jovem. Você é jovem, Senpai. Devia gostar de urso e de lírios. E você não gosta de lírios também? Ah, lírio eu gosto. Qual a sua flor favorita? Minha flor favorita é lírio mesmo. Não pode ser, tá vetado. Então, sei lá, crisântemo. Crisântemo é melhor, que é uma coisa mais imperial. Uma flor de jabuticabeira. É, a flor de maracujá. Pra dar um clima mais brasileiro. Com aquela abelhona gigante que dá nas flores de maracujá. Falam muito da Austrália, mas o Brasil tem uns animais mutantes também. O país da capivara. A capivara de boa. Tem o país dos animais de boa, né, também. Qual outro animal de boa tem? Tem a preguiça, capivaras. Preguiça é brasileira? Não sei, eu nunca vi uma preguiça. Tem preguiças no Brasil, eu acho que ela não é de fato exclusiva do Brasil. Tinha preguiça gigante. Ainda tem. É, todo dia preguiça gigante. Mas por que eu te pergunto seu animal e seu conceito favorito, Senpai? Porque você é uma pessoa que gosta muito de animais e conceitos. Pois é, eu não sei o que eu gosto mais, de animais ou de conceitos. Mas, além disso, é porque voltamos com uma das nossas séries de episódios, que é a série Perfis. Perfil, é tipo aqueles CDs baratos dos MPB. Acústico Charlie Brown. Oh, esse é bom, hein? Esse é o melhor. Alguns diriam que é a melhor coisa que o Charlie Brown fez. Charlie Brown! Mas por que estamos falando de Charlie Brown, Senpai? Não sei, por que a gente tá falando de Charlie Brown? Que hoje faremos um perfil de um diretor autoral dos animes. Esse diretor é o Kunihiko Ikuhara. Senpai, antes de eu te obrigar a ver muitos animes estranhos, o que você conhecia sobre esse diretor? Acho que nada. Eu sabia por cima que ele tinha feito essas coisas aí. Eu nem sabia que ele tinha dirigido Sailor Moon. Você chegou a ver Sailor Moon na época? Que é o negócio mais mainstream que ele fez. É mais mainstream pra gente porque foi o único que realmente passou na TV no Brasil. Cheguei a ver por cima, eu nunca acompanhei a história. Na época eu não saberia dizer do que se tratava, né? Claro, eu sabia o que era Sailor Moon e coisa do tipo. Então, no Brasil, talvez ele não seja tão mainstream. Em lugar nenhum ele é mainstream, na verdade. Que faz umas paradas muito loucas. Mas mesmo não sendo mainstream, ele é um dos grandes autores de animes dos últimos 25 anos. Então hoje faremos um documento Trololó Dossiê Ikuhara, detalhando sua vida e sua obra. Só dando uma palhinha pro ouvinte, de quais animes vamos falar hoje? Vamos falar principalmente de Yuri Kumarashi e Mawaru Penguin Drum. E talvez a gente cite também um pouco de Utena. E começaremos na ordem inversa, na ordem cronológica, com um pouco das influências desse diretor de animes. Senpai, você chegou a ver a biografia dele? Não vi. Ele é um cara de Osaka que nasceu nos anos 60. Sério? Ele é de 64. Ele não parece tão velho. É, ele é bem conservado, mas assim, Japão, né? Como você acha que ele era quando adolescente, Senpai? Ele era um hikikomori. Tipo a Mariocada? É, né? Tem isso. Tem isso da Mariocada, mas não, ele era um japonês típico, mas ele já na época era revoltado. Ele não gostava do que estava vendo. Não gostava do quê? Da sociedade japonesa. Ele não via os adultos se divertindo, então ele não conseguia se imaginar como um adulto. Pra ele não tinha esperanças em crescer. E por causa disso ele caiu nas drogas, Senpai. Quais drogas ele utilizava? Anime. Também. Aí tinha mangá de shoujo, principalmente os clássicos dos anos 70, como Rosa de Versalhes. E tinha a droga teatro. Nossa. Então. Agora você entendeu um pouco por que ele fez o que fez. Uma das principais influências dele na adolescência é a obra teatral de Shuji Terayama, que é um diretor de teatro pós-moderno experimental japonês. Não só de teatro, mas também de curtas e longas e fotografia. Ele é verdadeiramente um artista. Daí é o que você espera, né, de teatro pós-moderno experimental. Macaquinhos. Exatamente.
Além desse diretor de teatro e de cinema, ele também foi muito influenciado por diretores estrangeiros, como Stanley Kubrick e David Lynch. Nossa. Tanto que, por causa disso, ele é chamado, em alguns meios, de David Lynch japonês. E por causa da influência dessas polidrogas shoujo e polidrogas teatro, ele foi para a Universidade de Komatsu estudar design gráfico. Senpai, o que você acha que ele fez na universidade? Teatro. Não sei. Exatamente. Qual tipo de teatro? Teatro kabuki. Kabuki ele podia, mas ele fez um kabuki diferente, um kabuki com nudez. E ele continuou seguindo o sonho dele de ser um autor e seguindo as influências dele. Então ele se envolveu muito com esse meio de teatro, na escola de artes dele, e isso levou a aplicar para trabalhar na Toei. Senpai, o que é o estúdio Toei? Toei é o estúdio que monopolizou tudo e todos. Depois que eles faliram o estúdio do Osamu Tezuka. Não sei o que é isso, não. O cara do Astro Boy, o cara que fez tudo antes dos anos 80. Sim. Então, ele tinha um estúdio e faliu o estúdio. E por isso não tem mais desenho dele. Só tem coprodução. E por que ele se juntou à Toei, senpai? Por quê? Acho que porque tinha muito dinheiro envolvido aí. Contrataram ele, basicamente. E o que ele foi fazer na Toei? Ele foi trabalhar. Trabalhar em composição segundo o nosso gráfico de Shirobako. Como desenhista. Não, porque ele não sabe desenhar até hoje. Então ele foi trabalhar como auxiliar de escritório. É quase isso. Ele foi trabalhar como assistente de produção na Toei. Ah, isso, esse é o nome. E ele foi trabalhar basicamente sobre a tutela do Junichi Sato. Você já ouviu falar desse cara, senpai? Não. O Junichi Sato é o grande diretor de shoujo da Toei, basicamente. Ele fazia boa parte dos shoujos do meio dos anos 80 até hoje, basicamente. Então ele foi o diretor da primeira temporada de Sailor Moon, por exemplo. Depois de Sailor Moon ele foi fazer, por exemplo, Mahou Shoujo Doremi. E ele fez Princesa Tutu também. Então ele é da velha guarda dos animes e um grande diretor de shoujo clássico. E acabou sendo um casamento ideal, porque o Ikuhara era um otaku de shoujo e um otaku de teatro. Foi estudar com o mestre dessa arte, essa arte teatral voltada para garotas. Nisso ele trabalhou como assistente de produção e rapidamente como assistente de direção em Sailor Moon. E quando Sailor Moon R, a segunda ou terceira temporada de Sailor Moon, começou a ter uns problemas de produção e o diretor quis vazar fora, que não queria ficar naquele barco pegando fogo, deram na mão do Ikuhara, basicamente. Era a única pessoa que aceitou fazer, então ele foi lá e fez. E foi meio que o ponto de virada de Sailor Moon. Meio de Sailor Moon R e Sailor Moon S. Foi quando realmente passou de uma história mais shoujo bonitinha, tradicional, para uma história com vários elementos darks. Qual o elemento mais dark de Sailor Moon, senpai? Que é bem famosão. Não faço ideia. Você não conhece a Sailor Netuno e a Sailor Urano? Ah, sei. Então, elas são famosas porque o relacionamento delas foi tão polêmico que nos Estados Unidos elas viraram primas. E era muito estranho porque elas eram primas morando juntos e dormindo no mesmo quarto. Eu não sabia desse detalhe, de que elas moravam juntas. Elas são bem o casalzão. Elas tentam disfarçar no começo, mas depois nem isso. E tá certo. E tá tão certo que o Ikuhara tentou vender a história de um filme só sobre elas. Ignora a Serena, ignora todas as outras que são uma merda, e deixa só as duas. E daí a Toei não gostou muito. Além disso, durante todo Sailor Moon R e Sailor Moon S, ele tentava matar o Tuxedo Mask, o namorado da Serena, todo episódio. E ele sempre tinha que voltar. Por causa dessas divergências criativas, ele meio que saiu da Toei brigado com todo mundo. E o que ele foi fazer depois da Toei, senpai? Pra onde ele foi? Não sei. Depois da Toei, ele se juntou com os brothers dele. A artista de mangá Shiro Saito, o animador Shinya Hasegawa, que trabalhou com ele em Sailor Moon, o roteirista Yoji Enokido e o produtor Yujishiro Oguro. Eles saíram todos da Toei e fundaram o coletivo Bipapas. Não sei como, eles convenceram a JC Staff a dar uma equipe de animadores pra eles, basicamente, pra fazer a série de TV Shoujo Kakumei Utena. Ou em português... Utena, sei lá. Garota Revolucionária. Ou em francês, já que um dos títulos oficiais é em francês. Utena, la fillette révolutionnaire.
Então, senpai, dê sua sinopse quântica de Revolutionary Girl Utena. É difícil, cara. Não sei, aparentemente. Ele se centra na história da Utena. Utena Tendo. Que é uma garota. Tenjo, sei lá. Muito louca. E muitas coisas muito loucas acontecem com ela e você não entende nada. Fim da história. Fim da história. Você só assistiu o filme, mas eu acho que isso vale pra série toda. A série de TV passou entre abril de 97 e dezembro de 97, com 39 episódios. E é interessante que ela foi aprovada basicamente porque veio na rabeira de Evangelion. Para explicar isso, precisamos fazer uma retrospectiva histórica dos animes. Retrospectiva. Então, os animes estavam bombando nos anos 80, né, senpai? Tem várias coisas bonitas dos anos 80, tipo Bubblegum Crisis, vários OVAs. Cavaleiros do Zodíaco. Tipo Cavaleiros do Zodíaco. Que pelo menos fez uma grana obscena, né? Já tô aí com seu capitalismo exploratório. Mas daí aconteceu uma coisa no final dos anos 80, não é mesmo, senpai? O que aconteceu? Aconteceu o estouro da bolha econômica no Japão. Ah, é? É o final do milagre japonês, lembra? E é o começo da década perdida, 30 anos de década perdida. Foi quando os japoneses pararam de fazer filhos, por exemplo. Pararam de fazer filhos e também acabou o dinheiro pra fazer anime. Então, de 89 a 95, o único estúdio que fazia anime era a Toei, porque a Toei é uma empresa bizarra que tem várias publishers também e tem seus tentáculos em toda a mídia japonesa. Por exemplo, controlando a infame revista Shonen Jump. E daí os animes experimentais e animes mais voltados para o público adulto meio que morreram. E só voltaram porque um maluquinho Hideaki Anno ficou deprimido e fez um desenho sobre pessoas deprimidas fantasiadas de robô gigante, que é Evangelion. Se o ouvinte não sabe, Evangelion meio que fez um sucessinho, né? Mais ou menos, né? Só bastante pra atrair interesse de marcas de carros, de produtos de beleza masculinos, companhias de trem e vários produtores de Dakimakura. Tanto que o Hideaki Anno fez basicamente só Evangelion até fazer Godzilla na década de 2010. Evangelion, ele é esteticamente muito legal, né? Evangelion é muito legal em todos os sentidos, não é só esteticamente. Ah, é nada. Ó o hater aí. Quando sair o filme, vamos fazer o review do filme de Evangelion. Sem assistir nada mais de Evangelion. Mas então, como um desenho começou a fazer sucesso com pessoas mais velhas, então meio que ficou à vontade das pessoas imitarem isso e tentar pegar um pouco desse dinheiro, dessa grana de otaku velho. E por velho entenda-se fora da high school, basicamente. Então deram dinheiro na mão do Ikuhara e do Pipapas pra fazer Revolutionary Girl Utena. Ah, ele é focado num público mais adulto, é? É entre shoujo e josei, são garotas mais velhas. Você não acha? É esquisito. Eu não conseguiria dizer, tipo, qual o estilo. Por que, senpai? Porque você acha esquisito? Acho que no fim eu entendi nada mesmo. Talvez porque você tenha visto o filme de Utena, que é de 99. É meio que a continuação e meio que um recapitulativo da série, feito com muito mais dinheiro por metro quadrado. Por isso eu te recomendei o filme, porque eu não gosto do começo da série. Os 26 primeiros episódios da série, porque é muito estética nos 90. Os cenários são bonitos pra animação de célula, mas o design dos personagens não dá pra aguentar muito e a animação é limitada em termos dos personagens. Nossa, o design dos personagens é triste, cara. É muito shoujo da época. É, talvez na época desse pra eu engolir, cara. Hoje em dia não dá, cara. Isso porque você viu a versão mais bonita do design dos personagens, que é do filme. Que as cores são boas, o traço é bom, a qualidade de animação não cai no filme. Mas o principal, porque eu não gosto da série, é por causa do mascote. Que o mascote é o final de qualquer obra. E a série tem um mascote que é um macaquinho. Olha só, fazendo a ponte com a história teatral de Ikuhara. É, o macaquinho eu não gosto também. Mas não tem macaquinho no filme. Tem. Tem e uma parte muito louca do filme que é meio que só fanservice pra galera que viu a série inteira. Mas eu tinha consciência da existência do macaquinho. Ah, tá. Na época, eu cheguei a ler uns reviews de Utena. E aí eu decidi não ler. Eu decidi não assistir. A série de Utena não saiu na televisão brasileira, nem na televisão fechada, nem na TV aberta. Mas chegou a sair em mangá pela JBC, no começo dos anos 2000.
E também aparecia todo o tempo na revista Henshin, com seus designs bonitos, basicamente, com a sinopse de todos os episódios, como a Henshin fazia. Então é isso. Senpai, suas considerações de Utena. O filme Adolescence of Utena, ou Shoujo Kakumei Utena, Adorescento Mokushiroko. Bom, pra começar aqui tem alguma ação, Por que tem alguma ação, senpai? porque de vez em quando eles duelam e saem na espadada ali. Você não lembra nem da sinopse semi-oficial de Utena? O pessoal ali é duelista. Então tem uns duelos aí. Que são os duelos da Rosa. É hora do duelo! Por que tem os duelos, senpai? O que estão disputando? Estão disputando, sei lá, a propriedade de uma moça lá, que é a moça... Que é a Anti, a noiva das rosas. Ela é a noiva das rosas. Então quem ganha o duelo das rosas fica com a noiva das rosas. Faz sentido. E o que você ganha se ganhar a noiva das rosas? Eu não entendi. Você ganha o poder de revolucionar o mundo, senpai. E quem é o Tena nesse rolê? A Utena é uma moça que fica andando vestida de homem, porque a sociedade japonesa na época ainda era bem machista. Como assim? É na E ainda época? é. E ela ganha direito de ser duelista, e ela duela um pouco, e aí ela tá atrás do colega dela. Colega príncipe dela. Mas aí depois ela descobre que não vai rolar. Eu não lembro como isso aparece no filme. Como ela descobre que não vai rolar? Ela entra num cenário surreal, e ela se lembra de que ele tá morto. Ah, é verdade, tem isso. Que o príncipe na série é o irmão da Anti, que é o Akio. E na série tem um arco inteiro, um arco do Akio. O Akio representa o quê? Representa a masculinidade, alguma coisa assim. Eu não assisti a série, pra quem não sabe, ouvinte. Eu li um pouco sobre a série. E no filme cortaram ele totalmente porque o filme, ao contrário da série, meio que dá o protagonismo pra Anti. Então se você achou a Anti passiva no filme, na série ela é insuportável, ela não faz nada. A Anti é o conceito de feminilidade na série. Então ela é mega passiva e é isso. Até o final é lugar de mulher na cozinha e no final ela consegue se libertar um pouquinho do patriarcado. E no filme ela consegue se libertar totalmente do patriarcado, não é mesmo, senpai? É verdade que ela se junta a Utena e vão revolucionar o mundo. Ela se junta de uma forma bem, digamos, automotiva. Por que, senpai? Por que automotiva? Porque em um momento, por algum motivo, a Utena é engolida por um lavador de carros gigante e ela vira um carro. Não é só em um momento, é quando toca a música de duelo da série, que é o Zetai Umei Mokushiroko. Eu ia pedir pra explicar, mas eu realmente não quero saber. Não tem explicação, essa é a melhor parte. E ela vira um carro. A Utena vira um carro. E a Anti pilota o carro. E onde elas vão? Elas vão para o outro mundo, elas vão pro mundo exterior, elas querem sair deste mundo. Também chamado de suicídio. Não, será? Será? Não sei. E é isso, ela passa 30% da série do filme como automóvel. Não chega a ser... Ah, é um filme de 90 minutos, ela passa uns 20 minutos, sim, como automóvel. Uma corrida narrada pelas Garotas da Sombra, que são importantes na série, são um mistério da série. E no filme revelam que são realmente Garotas de Sombra. Qual símbolo? Eu não lembro do simbolismo das Garotas da Sombra. Qual o simbolismo, senpai? Não sei, elas não são nada, elas são manipuladas, elas são bonecos, elas são... Não, elas são silhuetas. Elas não são bonecos? Eu me lembro de ter alguma coisa do tipo, eu já tava meio com sono, mas eu me lembro de mostrar depois que elas são tipo de palha. Elas são tipo uns espantalhos. Cara, o filme é muito mais bonito que a série. O design das caras e as pessoas são meio alongadas também. Eu lembrei agora eu tô vendo aqui as imagens e eu lembro disso. Eu lembro de ter lido sobre na época. Mas eu tinha uns posterzinhos que vinha na Anime-Do, bem bonito, que o desenho, pelo menos assim, desenho promocional era legal, bem feito. Quando isso chegou no Brasil já tinha filme, já tinha copo descartável de Utena. Utena seguindo na linha de Evangelion fez muito sucesso. Pra ser sincero, não me agradou não. Achei meio confuso, tirando uma outra parte que eu acho que foi explorado de uma forma mais interessante. Mas o Utena é importante também na obra do Ikuhara porque mostra toda a influência dele do Osamu Tezuka, outro diretor clássico de anime. O que o Osamu Tezuka fez, senpai? Não sei. Você já ouviu falar de Rosa de Versalhes? Já ouvi falar. Que é um shoujo clássico que é sobre Paris. Olha só, que vai voltar depois. É sobre a Revolução Francesa.
E uma garota que cresceu como um garoto. Ele fez a Cheetah no Joe. A Cheetah no Joe, essa é a coisa mais, mais top dele. Tá, senpai. Mas em termos de estilo de direção, o que começa a aparecer em Utena? Começa a aparecer o craque da pessoa aí. Além disso, começa a aparecer um lesbianismo. Começa a aparecer vacas também. Interessante, vamos colocar o bingo do Ikuhara aí pra vocês, pessoal. Mas o Utena também foi importante que ele trabalhou com uma galera em Utena. Importante pra fazer o networking. Foi importante no networking que ele trabalhou com toda uma geraçãozinha de diretores aí. Como, por exemplo, o Akio Kishimbo chegou a trabalhar com ele. Você não lembra do Akio Kishimbo? Que vergonha. Eu lembro. O que ele fez, A gente pai? já falou dele. A gente já falou dele porque ele fez... Que ele é o Sugar Daddy da Shaft. Ele fez Madoka. Pois é, ele fez Monogatari, ele fez tudo da Shaft. Ele fez Madoka, que é o nosso patrono espiritual, né? A nossa maldição eterna. Ele também trabalhou com o Mamoru Hosoda Takita, que é um grande diretor de filmes de anime. Que fez, por exemplo, Wolf Children, A Garota que Saltou no Tempo. E mais recentemente ele fez aquele filme Mirai no Mirai, A Minha Irmãzinha Mirai. Tá, senpai. Mas então ele fez um sucesso na série, ele fez mais sucesso ainda no filme. E o que aconteceu com o Ikuhara? O que aconteceu com ele? Ganhou dinheiro. Ele ganhou dinheiro, mas ele sumiu. O próximo desenho da filmografia dele é em 2011. O que aconteceu? Por que ele sumiu? Eu sei, ele foi fazer teatro. Na verdade, ele foi aos Estados Unidos. Foi aproveitar o dinheiro que ele tinha ganhado. Acho que sim. É meio obscuro o que ele foi fazer nos Estados Unidos depois. Mas nesse período entre o Utena e a próxima obra dele, ele fez algumas coisas não animes. Como, por exemplo, o mangá The World of S&M, que eu não sei sobre o que é, mas tem sadomasoquismo, então deve ser bom. Legal. Pior que não, pior que deve ser só um shoujo. Que a capa é shoujo forçadaça. Ele também fez uma heavy novel, não uma light novel. Shell Bullet. Fala sobre o quê? É um negócio com um robô gigante pelo Google Imagens. Tem uma garota com uma roupa muito reveladora. Opa, vou assistir depois então. Você não vai poder assistir porque é só uma novel. Não, uma novel com imagens, de uma novel animada. E ninguém quis adaptar, pelo visto. Então não deve ser muito bom, não. Mas ele fez um álbum conceitual baseado nesse romance, chamado Thanaps 68, que ele compôs e cantou, olha só. Uau, um artista completo. Verdadeiro homem vitruviano da mídia japonesa. Alguns dizem que ele não fez mais anime basicamente porque ele se queimou com todo mundo. Primeiro na Toei, depois na JC Staff e com Bipapas durante a produção de Utena. Que ele aparentemente é uma pessoa muito difícil de lidar, mas não é muito claro essas informações na internet. Algumas referências falam que a Toei ofereceu para ele voltar a dirigir os negócios, mas ele recusou. Pra mim ele foi meio que uma persona não grata no Japão. E daí nesse período ele também fez várias storyboards de abertura, dirigiu aberturas pra ganhar um dinheirinho. Mas meio que ele ficou no escanteio até 2011, não é mesmo, senpai? Exatamente. O que deixaram ele fazer em 2011? Em 2011, ele fez Penguin Drum. Ou o nome completo, Mawaru Penguin Drum. ou em português, Parada do Pinguim. Parada do Pinguim Vamos ver em Gigante. português. Mawaru Penguin Drum. Ué? O que significa Mawaru? Mawaru é girante. É Spinning Penguin. くるくる回る君の瞳探して回る駅のホーム響くファンファーレ E senpai, Penguin Drum giratório. qual a sua sinopse quântica de Mawaru Penguindron? Então, Mawaru Penguin Drum é interessante, que começa com uma história bonitinha, parece que vai ser só um dramazinho, de repente começa a ficar estranho, de repente começa a ficar interessante, de repente caga tudo. É tipo minha vida. E ele se centra na história de uma família de irmãos, 3 irmãos, Takakura. que são 2 irmãos e uma irmã, e a irmã, ela é doente e ela está morrendo. Ela é doente. Ela é doente porque ela está doente, mas não é sarável, então ela é doente. E o que acontece com a irmã, senpai? Aí ela
vai morrer, mas aí ela acha um chapéu de pinguim e ela não morre porque o chapéu, sei lá, tem poderes. Sei lá, tem poderes. E acho que é basicamente isso, não é? É uma boa sinopse quântica. Qual o tema principal de Mawaru Penguindrum? Abuso infantil. Eu acho que esse é o tema principal. Destino. Sim, isso é um dos temas principais, talvez o principal. E a corrupção da sociedade. Por que a corrupção da sociedade? Ué, é basicamente toda a motivação. É a opressão da sociedade. É, a corrupção no sentido genérico, não corrupção no sentido PT. Polêmica. A sociedade tá toda errada e ela é uma bosta e a gente nasce com um certo destino, sei lá. E isso faz com que as crianças sofram também. E outro tema importante é a família, não é mesmo? Ah, Porque é a família Takakura não é a família tradicional japonesa. Pra começar, os pais desapareceram. É, os pais terroristas estão sendo procurados. Estão sendo procurados mesmo? Estariam sendo procurados. Porque Penguindrum, na verdade, é uma série de famílias desestruturadas. Tem a família principal, a Takakura, que não tem pais. Mais pra frente a gente vê que não tem filhos também, basicamente. Que não é uma família, que é uma invenção. Tem a família da Ringo, que tá toda cagada também. Pra quem não sabe, a gente tá falando tudo com spoiler já. Você quer dar uma mensagem pro ouvinte que não ouviu o Penguindrum? É, minha mensagem nem veja, viu? Como assim? Desista. Ah, cara, são 24 episódios. Se fosse 6, eu falaria pra assistir. Se todo anime fosse Furikuri, É muita enrolação pra porra nenhuma. isso é complicado. Penguindrum tem esse problema que podia ser uma temporada só e ia ser melhor. Ah, sim, seria bem melhor se fosse. Por que, senpai? Como que é o começo de Penguindrum e como que isso muda pro final? Então, ele começa parecendo que vai ser esse foco aí que a gente falou, né? Nessa família e no sofrimento e tal. Mas aí começa a começa a aparecer uns pinguins e tal. É, já começa a mudar de história. Daí começa a aparecer o arco da Ringo. E aí você percebe que tem umas coisas bem esquisitas aí na história dela. E ela é uma pessoa bem esquisita. E eles têm que achar o Penguindrum, que eles acreditam que está com ela. E é informado que está com ela. E eles acreditam que é o diário dela. E o diário dela, ela protege com toda a vida dela. Porque tem a história... Depois você descobre que é a história da irmã dela. É informado por quem que é a Ringo que tem o Penguindrum? É informado pela entidade que toma o corpo da irmãzinha. Que é a Princesa do Cristal. Que eu não sei onde aparece esse nome na série. Eu acho que não aparece. Também não, eu não lembro disso. Mas esse é o nome oficial. Nisso vemos outra característica do Ikuhara, que é a repetição. Como ele é da escola Toei de animação, ele gosta muito do que chamam de stock footages, que é uma sequência de animação que aparece em todo episódio mais ou menos repetida. Que nesse caso é a sequência do Seizon Senroku, da Survival Strategy. O Rock Roll Night. Que eu acho muito legal. Eu acho muito legal porque eu sou da escola Sailor Moon de animes. É bom, mas eu acho extremamente deslocado. Sim, sim. Do nada parece que é outro anime. Porque o passo do Mawaru Penguindrum é muito diferente daquele. É lento o Mario Penguin no começo. É meio cinema europeu. Que tá aí outra influência. No começo é um cinema europeu mais focado nos personagens, é o drama da família mesmo. O drama da família e da Ringo. Da Ringo sendo uma stalker louca. A Ringo, ela é... Embora a gente diga que a série ela é focada na família aí, da família Takakura, ela é muito o personagem principal A também. Ringo é a personagem principal porque o Ikuhara em entrevista falou que tem 2 temas principais que ele queria explorar em Penguindrum. Ele só aceitou fazer um anime quando aceitaram esses 2 temas, basicamente. Que é fazer um anime sobre família e fazer um anime envolvendo os ataques de gás de sarin do metrô de Tóquio. Ah, E o que foram esses ataques, senpai? então, agora que você falou... Você não foi atrás? Não. Essa é tanto a principal influência, o segundo principal tema de Penguindrum, que muito da simbologia do anime gira em torno dos ataques no metrô. Então aparece o número 95 o tempo todo. O que seria o 95? 95 foi quando o ano do ataque do metrô. Os ataques foram em 20 de março de 95. Quando o culto Aum Shinrikyo fez 5 ataques coordenados no metrô de Tóquio, envolvendo pacotes cheios do gás sarin, que é um agente neurotóxico e que matou
12 pessoas, feriu gravemente 50 pessoas, alguns que morreram depois, e causou problemas neurológicos temporários em mais de 100, em mais de 1.000. Aqui tá escrito 6.000, ligeiramente feridas. Uau, então eu acredito em você. E que foi um grande trauma na sociedade japonesa no meio dos anos 90, durante a chamada década perdida pós-boom econômico. Nossa, eu realmente não tinha feito essa conexão. Essa conexão é extremamente importante. Eu não lembrava da existência desse ataque. Mas você falou, eu lembrei. Realmente não tinha me tocado. Da relação entre os dois. Eu acho que eu não tinha informação de que tinha sido no metrô. No metrô de Tóquio ainda. Tanto que o anime se passa em Tóquio e se passa nas estações de metrô onde houveram vítimas, basicamente. O líder do culto foi executado. Foi executado recentemente, foi executado no final de 2018. Julho de 2018. Esse é outro tema de Mawaru Penguin Drum, que é o terrorismo e principalmente o efeito do terrorismo na vida das pessoas. Por que, senpai? Não era sobre a Ringo? Grande parte da desestruturação familiar da Ringo é decorrente Desse ataque. do atentado que matou a irmã A dela. irmã dela, a Momoka. E isso desestruturou a família dela e ela ficou sabendo disso, que o fato de não ter a irmã seria um problema. E ela acredita que pelo fato dela ter nascido no dia que a Momoka morreu, ela acredita que ela é destinada a substituir a Momoka e ela tem que virar a Momoka de alguma forma. Porque ela também herdou o diário da Momoka. Sim, aí ela fica lendo o diário e seguindo passo a passo o que a irmã fez. Que envolve seduzir seu professor. Seduzir e stalkear, assim, de forma... Violento. Então os Takakura tem que stalkear a Stalker pra pegar o diário dela. É isso. Isso. E eles conseguem? É de boa, assim? Não, eles não conseguem. Ela se recusa a dar o diário porque é muito importante pra ela, por motivos óbvios. Só que começa a dar merda e aí o diário é roubado e várias coisas. Mas quem exatamente são os Takakura, senpai? O Shoma Takakura tem uma personalidade responsável, ele meio que tenta cuidar É do de lar. todo mundo como se ele fosse a mãe. Aham. Tem o Kamba Takakura. O Kamba, ele já é meio playboy. Ele sai com várias garotas. E é isso aí. E a última? E a Himari, que é a menina doente. Ela é meiguinha. E ela também tem uma testa brilhosa. Isso é importante. Ela vira amiga da Ringo depois. Ringo Oginome. Mas você falou da Ringo, você falou dessa família, falou de terrorismo, mas onde entra Pinguim aí, senpai? Em lugar nenhum. Os pinguins estão lá só passeando. Não tem motivo nenhum. Não tem explicação nenhuma. Os pinguins estão lá. Pior que tem uma justificativa boa. Primeiro, quando o Ikuhara fez o pitch da série, falaram que tava muito pesado e tinha que ter um elemento cômico. Então ele foi lá e colocou os pinguins pra ser engraçadão. E segundo, o passe de metrô de Tóquio tem um pinguim como mascote. Interessante. É algum daqueles pinguinzinhos lá? Não sei. Todas as coisas, todos os logos são pinguins, basicamente. No... O logo da Kiga Group também é pinguim, que é o grupo terrorista. Todas as marcas são pinguim alguma coisa. A composição de mundo dos mundos de Ikuhara é bem interessante, é cheia de pequenos detalhezinhos assim. Mas assim, sinceramente, cara, eu acho que nem como elemento lúdico funcionou os pinguins. No começo, eles meio que funcionam nos primeiros episódios. E depois eles são totalmente abandonados. Sim, absolutamente. Porque fica mais pesada a série, mas os pinguins continuam lá fazendo merda. Os negócios nada a ver. Mas também tem outra explicação pros pinguins, né? Que são um animal que vive metade do tempo na terra e metade do tempo na água e não são bons em nada. E são também um pássaro que não consegue voar. Então são meio que simbologicamente como a família Takakura. Olha só. Simbolismo! Então fica mais pesado depois, senpai. Fica. Como mais pesado? Sei lá, começa a aparecer um monte de coisa, fica confuso pra caramba. Aí que parece o cara do cabelo rosa. Sanetochi, você não gostou do Sanetochi? Você não achou eletrizante? Não tenho nada contra ele, assim, nenhuma objeção contra ele, só... sei lá. Mas e a parte que você achou interessante nisso? Então, comecei a achar interessante quando começou as revelações, e aí depois cagou tudo. Começa fofinho e dramazinho, aí começa a aparecer os problemas da Ringo, e começa a ficar esquisito. E aí começa as revelações e aí, tipo, fala, putz, agora tá ficando interessante. Aí você fica interessado.
E aí começa a ficar tudo confuso e não explicando, e aí você começa a ficar estressado, porque tipo, tá, eu tô assistindo essas porra e eu não tô entendendo nada. A parte da simbologia, basicamente. O desenho é muito pé no chão, e depois ele meio que larga o pé no chão, principalmente quando começa o background da Yuri e do professor. A Yuri, a parte mais abuso infantil mesmo. O professor também abusozinho e também a parte do moedor de criança. Então, essas coisas aí, a hora que começa a ficar muito esotérico. E a hora que revela a Momoka e que nunca explica essas coisas da Momoka. Então, a Momoka, senpai, o que você achou dela? Não achei nada. Não? Ela é um símbolo do quê, senpai? É um símbolo do poder de mudar o destino. Isso é o que ela faz. Então, sei lá o que ela simboliza. A Momoka que é a única pessoa boa na série, né? Basicamente. Se bem que o Shoma... O Shoma não faz nada errado. O Shoma não faz nada errado. A própria... Himari. E os terroristas também não fizeram nada errado. Tem que matar mesmo. O que os terroristas querem, afinal de contas, senpai? Eu não sei, então. Eles consideram que a sociedade é corrupta e ruim e eles têm que mudar isso de alguma forma, e a melhor forma de fazer isso é explodir o metrô. Que é Japão e metrô. Tóquio é metrô. Então, você achou esotérico o final? Não só o final, né? Da metade pra frente. A segunda temporada inteira é totalmente esotérica. O mais engraçado é que a primeira temporada não é esotérica. Ele se controlou a esse ponto. O maior problema pra mim não é nem ser esotérico, que se você olhar pro simbolismo faz um pouco de sentido, mas é porque o Ikuhara meio que esquece de algumas tramas. Ele esquece basicamente toda a trama da Natsumi, a irmã gêmea do Kamba. Que no começo é uma moça misteriosa que dá tiro nos outros e meio que financia a liga de ex-namorados do Kamba. Mas depois revela-se que ela é filha do pai do Kamba, que foi abandonada pra viver uma vida normal. E isso não leva a absolutamente lugar nenhum. Então. Parece que realmente dá uma desandada. Você acha que tá indo pra algum lugar, e aí chega uma hora lá, basicamente na metade, que começa a ir pra lugar nenhum e acaba acontecendo nada. E eu vou ser sincero, cara. Se aparecesse mais um flashback naquela merda... Eu gosto dos flashbacks. Os flashbacks são uma parte importante da caracterização. Eu acho que é ok. É basicamente utilizado em todas as obras que a gente vai comentar. É uma estrutura de narrativa não linear, que eu acho que deixa Penguin Drum meio insuportável. É o tempo todo, cara. Eu acho que é demais. Passou o ponto. É literalmente todo episódio, entra na parte da repetição dele. Não é nem todo episódio, tem vários por episódio. Sim, é mais de um por episódio às vezes. Eu acho bem cansativo. Não gostei das openings também. Você não gostou nem da primeira opening? A primeira é melhor que a segunda, mas eu não gostei dela também. Eu acho que ela tem personalidade. A primeira ela é ruim, mas ela tem personalidade. Aham. Você ouve assim, você vai falar, putz, essa é a música de Penguin Drum. A segunda eu acho que se eu ouvir de novo eu não vou reconhecer. Ah, mas tem a mesma vibe, a música mesmo. A vibe é a mesma, só que é pior. Eu gosto bastante da direção de opening dele. Como na opening você pode ser tão simbólico quanto possível e ainda vai ter um negócio interessante, então ele lida bem com a liberdade. Mas o que eu mais gosto em termo musical de Penguin Drum, além da música da transformação, Rock Over Japan, que na verdade é um cover de uma banda dos anos tipo 70. Essa aí é boa. A transformação é boa. A transformação é boa e é interessante que é uma transformação reversa. Então ele brinca com isso. Ao invés de ser a transformação Jutena, que é bem um shoujo clássico, que ela muda de roupa e coloca tipo uma armadura de guerreira, a princesa já aparece com a roupa toda e enquanto a sequência progride, ela vai perdendo a roupa até ficar pelada. Olha só. Que essa é a verdadeira forma dela. É a forma final. É igual o Freeza que fica mais bonito durante as transformações. Vai ficando bichonem. Pior que nem a armadura, né? O Freeza, ele realmente é característica da raça dele. Supostamente. Tem mais algum Code Demon que transforma assim? Eu não lembro. Aparentemente o Cooler, ele transforma também. Mas o Cooler, ele aparece no filme. O filme é considerado não canon. O Cooler é o irmão do Freeza. Ah, sim, até tem um novo filme que é canon. E é basicamente o remake do filme antigo. Igual o Broly agora. Mas a melhor coisa musical é Dear My Future, que é a primeiro encerramento. Ah, aí que tá.
Os encerramentos ficam mudando, né? Fica mudando na segunda temporada só. Na primeira temporada é o mesmo. Fica mudando são as músicas da Double H, que é a banda de idols que aparece. Elas meio que servem como as sombras em UT, né? Elas são meio que o coral. Então cada episódio aparece uma mensagenzinha delas comentando o que tá acontecendo. Dando dicas no metrô. Preste atenção nesse pessoal, nos stalkers. Cuidado com o roubo de diário. E isso aí, ô Gus, o que significa Ringo? Ringo significa maçã. Olha só. Olha só. E tem alguma simbologia de maçã nessa trama? Eles comem umas maçãs, né? Que é saudável. A maçã aparece o tempo todo nessa porcaria, né? É verdade. E por que ela aparece o tempo todo? Não sei, eu tentei entender isso. Em algum momento se comenta sobre... a maçã seria o fruto proibido, como na história de Adão e Eva. O que é meio besta, porque a ideia é que o fruto proibido seja um fruto que não exista, né? Mas pode ser, a gente aceita porque na iconografia clássica é uma maçã. Mas também tem a ideia da maçã ter alguma relação com o Penguin Drum. Sim. Então vamos lá. Na sua concepção, no que você leu, o que é o Penguin Drum? Penguin Drum é a maçã. Tan, tan, tan. Que é a maçã que é o destino compartilhado da família Takakura, basicamente. É o destino compartilhado. Eu pensei nisso. Que é a ideia de você compartilhar o destino. Sim, com a família que você escolhe. Escolhe naquelas. Porque no final mostra a história dos dois, do Kamba e do Shoma. Compartilhando a maçã que ele achou e eventualmente morrendo juntos se tiver que morrer. Ou sobrevivendo juntos se tiver que sobreviver. A maçã como destino compartilhado também é uma referência a uma das principais influências de Penguin Drum, que é o filme Noite no Expresso Galáctico. Não conheço essa. Que é um romance dos anos 30 japonês e também um filme muito influente de anime sobre dois garotos italianos que pegam um trem na Via Láctea e viram gatinhos, mas que na verdade é sobre a morte. Uau, que bom. Tanto que no começo, uma das primeiras frases do Penguin Drum são os dois garotos comentando desse filme, que é eles comentando sobre o que é a maçã no filme. E que depois eles voltam no final como os irmãos Takakura renascidos, depois de alterarem seu destino. Eu anotei aqui os temas abordados. Quais são os temas? Terrorismo, stalkerismo, fantasmas, abuso e abandono parental. Fantasmas. Só porque o cara de cabelo rosa é uma assombração. E sobre a simbologia da jornada aí do metrô? É a história do destino, né? É o destino inexorável. É o trem que vai direto pra um ponto final. Mas que eles conseguem fazer a comutação. A simbologia do metrô é bem explícita, na verdade. Que a parte do terrorismo é a parada do destino. Tanto que todo episódio o trem passa pra nova estação, né? E aí, o que você acha sobre buzinar e atropelar as pessoas? É o Truck Kun, né? Que é o maior assassino da história dos animes. É engraçado que sempre acontece isso, cara. Aparece um carro ou qualquer coisa do tipo e ele buzina e não freia. É sempre o caminhãozinho. Buzina, não freia e mata a pessoa. Nem tenta desviar, só buzina. Não, buzina, eu buzinei, ué. Que a pessoa não sai da frente. A culpa é dela, então. Sobre o encantamento no diário, você tem alguma explicação, alguma coisa que tenha a se falar? Ou é simplesmente, dane-se, aceita que tinha um encantamento no diário? Porque você ouvinte que tá até agora ouvindo sobre Penguin Drum e não viu Penguin Drum, a Momoka, ela tem um encantamento no diário, e quando ela lê o encantamento, ela pode mudar o destino das pessoas e o destino das coisas e o destino de uma forma geral. Supostamente, né? Só que ela sofre um efeito colateral. Sim, porque toda apoação tem uma punição. E numa dessas ela salvou a Yuri do pai abusivo, e numa dessas ela tentou salvar todo mundo dos ataques da... Não, foi na mesma dessas. Ela salvou metade das pessoas numa lote só. E ela morreu. Como ela ficou sabendo do esquema é outra história. E, senpai, por que os sacos de gassarim dos terroristas são ursinhos? Uma boa pergunta. A não ser que seja uma referência a Yuri Kumarashi. Que faz referência a todas as obras futuras e passadas dele, basicamente. Que também tem capa nesse desenho. Tem ursinho, tem tudo. Ele já tá pensando aí, pensando bem no futuro. O problema do Ikuhara é que os animes dele são bons, mas precisa ler uns 80 volumes de bullshit absoluta pra entender qualquer coisa. E você nunca sabe se o simbolismo das análises é real ou se é só uma visão idiota de alguém
e que não sabe nada. Esse é um problema de análise literária, né? Eu não gosto de obras não autocontidas. Aí, nesse sentido, eu acho que, assim, Penguin Drum é o Donnie Darko dos animes. Mas Donnie Darko, o simbolismo é idiota. Não tem sentido mesmo o simbolismo de Donnie Darko. Só que você tem que ir atrás pra entender depois. É, Donnie Darko, mesmo se você for atrás, você não tem nada pra entender, né? Não, você entende o que quer dizer cada coisa, mas mesmo assim não faz sentido. De fato, as obras do Ikuhara em geral, e Penguin Drum em específico, são muito dependentes das referências que você tem. Por exemplo, se você vê a Penguin Drum como paralelo direto com A Noite no Expresso Galáctico, daí você aceita muito simbolismo, na verdade. Você aceita desde esquemas de cores dos irmãos até o fato que o Shoma no final pega fogo e o outro quebra como vidro. Mas pro afegão médio é meio complicado. Senpai, suas considerações finais pra Penguin Drum. Acho que é isso. Eu acho que é majoritariamente perda de tempo. Ele podia ser bem menor. É muito enrolado. E ele se perde bastante na segunda temporada. Muda muito de figura. E pra mim ele tinha me ganhado na metade. Sim, é bom na parte que revela o terrorismo, é bom. Tipo, justifica o stalking anterior, justifica muito simbolismo. Então, aí a partir desse ponto eu comecei a ficar interessado e queria ver, coisa do tipo. E aí começa a te perder, cara, na segunda temporada, que começa a não fazer sentido e começa a misturar um monte de coisa e fica esquisito, muda totalmente. Você fala, já não tô mais entendendo. Sim, ele tinha muito ponto pra fechar e ele resolveu fechar esses pontos com umas loucuras. Com gente pelada, dando gritaria. E no meio do caminho ele bota um avô loucão lá. Então, é um episódio perdido isso da Natsumi. A Natsumi inteira. Eu fiquei esperando o desenvolvimento desse episódio e falar assim, não, peraí, isso aí vai ser deve ter importante. um significado e tal. E nada. É, ele ficou muito solto. Mas então, depois disso, não dá mais dinheiro pro Ikuhara, né? Por favor. 11 anos de ostracismo, daí volta e caga no final. Volta e fuma crack. Dá o cu pro diretor e foge. No caso, ele mesmo era o diretor. Acho que ele tava usando umas drogas, começou a escrever o negócio, aí ele mudou o tipo de droga que ele tava usando. E, E rapaz, ficou bem esquisito. é assim que estraga o rolê, né? Mudando a droga. Ou ele misturou uma droga com a outra e não deu certo e deu isso aí. Os médicos recomendam, se você for usar drogas, usa um tipo só. Ou 3 no máximo. Mais que 3, ninguém sabe como vai interagir. Pois é. Mas não, né? Ele não fez mais nada com o estúdio Brainbase, que é o estúdio de Penguin Drum, mas ele foi pra Silverlink, um estúdio que recebeu várias pessoas que foram alunas dele, pra fazer mais um anime em 2015, não é mesmo? É mesmo. E qual que é esse anime? Ursos lésbicos. Ursos lésbicos, ou em japonês. Yurikuma Arashi. Dê sua sinopse quântica de Yurikuma Arashi, ou Yuri Bearstorm, ou Chuvinha dos Ursos Lésbicos. Basicamente, no mundo lésbico, acontece uma chuva de meteoros que transforma todos os ursos em ursos comedores de gente, e eles começam a comer gente. E aí, eles precisam... Elas. Oi? Não tem homens nesse mundo ursico. É uma sociedade lésbica. E essa sociedade lésbica tem que construir um muro para separar as duas espécies. E os ursos dos humanos. Para garantir a sobrevivência dos humanos. Só que nisso, alguns ursos vão parar no mundo lésbico pra... sei lá, né? Eles têm uma agenda secreta aí. Não é Pra secreto. comer humanos. É o que ursos fazem. Eles vão disfarçados como humanos, olha só. Olha só. E esse é a premissa. E ela se mantém a premissa dessa vez. Como é o desenho mais curto, é bem ao ponto. Fazer uma temporada só ajuda. Yuri Kumarashi, que dessa vez é baseado em outro incidente histórico, na verdade, que é o ataque de urso de Sangebetsu, que é um ataque que aconteceu entre 9 de dezembro e 14 de dezembro de 1915 em Hokkaido, onde uma ursa acordou da... como que chama? Hibernação? E matou 7 colonos japoneses. Caramba, Até terem que chamar o exército pra matar o urso. que loucura, eu desconhecia isso. Pois é, que é uma história bem famosa japonesa que virou, tipo, uns 3 filmes. Os filmes que são chamados Kuma Arashi.
baseado no romance da época. Baseado nesse evento. E aqui eles dizem que era um urso gigantesco. Pois é, que liga com a lenda do Onikuma, que é um urso demoníaco que rouba cavalos. Rouba cavalo? Você não leu o artigo do Onikuma? É basicamente um urso que fica muito velho, daí ele começa a andar em duas patas e começa a roubar cavalo da galera. Que é isso que yokais fazem. Yokais sugam seu cu e roubam cavalos. Eu acho isso muito legal. Os yokais, eles têm umas motivações bem esquisitas, tipo... Yokai brasileiro não tem motivação esquisita? O Saci. Saci faz trança no cavalo. Saci é a zoeira é justificável. Só porque é o espírito nacional, a zoeira. É, o Saci é o melhor representante do Brasil. Curupira também é zoeira. Meu pé pra trás só pra zoar. Curupira, ele defende a mata. É verdade, tem isso, né? Curupira é um ato nobre. E a mula sem cabeça? A mula sem cabeça é só animalesco, é um bicho amaldiçoado, então ele tem motivações demoníacas, sei lá. Não tem a história que a mula sem cabeça é a mulher do padre? Sim, e ela é amaldiçoada por causa disso. É absurdo isso. E o padre, não sei se ele é amaldiçoado. O padre, tudo bem. E ela é um ser descontrolado, então acho que não, sei lá, é um bicho amaldiçoado. Não tem motivação, ela age por instinto, o instinto de uma mula sem cabeça. Assim, mas uma mula não faz muita coisa. Tipo, uma mula empaca. Então, mas e se ela te for sem cabeça? Ela vai empacar mais ainda, porque ela não tá vendo o que tem na frente. Eu vi uma mula sem cabeça, e aí? Ela tava só parada ali. Pastando sem cabeça. Mas é isso aí, voltando pra Yurikuma. Então é Kumarashi o nome desse negócio. Do romance baseado nesse incidente em Hokkaido. Mas não é só sobre esse incidente dos ursos, né, senpai? Quais são os dois ou três temas centrais de Yurikuma Arashi? É sobre amor entre moças. Sim. Sobre alimentação dos ursídeos. Ok. E aí seria meio sobre sacrifício? Também tem sacrifício no final. Orgulho e sacrifício. Tem orgulho, tem bastante orgulho no meio. Ah, e também sobre o Trump, né? O Trump nem tava vivo na época. Sobre o muro do Trump, ué. É verdade. Sobre a separação. Quem são os personagens de Yurikuma, senpai? Vamos lá. Ele gira em torno da história da Kureha Tsubaki, que é enamorada da Sumika Izumino, que morre logo no começo. Spoilers. No spoiler do primeiro episódio. Parte considerável do plot é em torno disso, da morte da Sumika. Ou seja, perder o seu grande amor. Não só o seu grande amor, como o amor ideal. Porque a Sumika meio que é... Você vê ela só no primeiro episódio, ela é meio que perfeita. Embora a voz dela seja insuportável. É, uma voz meiguinha. Nossa, como me irritava. Ainda bem que ela morre. E as duas ursas principais que tem... talvez seja também uma coisa a se comentar do Ikuhara. Parece que tem sempre mais de um núcleo. Sim. Ou pelo menos, né, no Penguin Drum e no Yurikuma Arashi são dois núcleos, né? Eles têm uma interação forte, mas eles são meio... Você diria que a dinâmica dos grupos são um pouco separadas. Do grupo entre as duas ursas, a Jinko o quê? Qual é o sobrenome dela? Yurishiro, que quer dizer lírio branco. E a outra? E a Lulu Yurigasaki. Que significa? Sei lá. Todas as ursas têm o sobrenome começado com Yuri. O nome ou sobrenome, né? A professora, por exemplo, o primeiro nome dela é Yurika. E por que sempre? Porque elas têm lírio como parte do nome. Porque é o melhor disfarce. Você vai disfarçar entre as Yuri e você coloca o nome de Yuri. Claro, você não ia falar que você é o Kumacaron. Tem vários trocadilhos de urso na legenda. Grande personagem, o Kumacaron. É o presidente da França, né? Isso, Kumacron. Gal. Tá, senpai, mas espera. O que é Yuri? Yuri é lírio. E o que mais é Yuri em japonês? Yuri é usado pra representar relação entre moças. E por que é usado pra representar a relação entre moças? Ah, sei lá. Nos anos 70 tinha uma revista chamada Barazoku, ou Tribo da Rosa, que era focado no público gay japonês. E o editor se referia às leitoras femininas como a tribo do lírio, o Yurizoko. E daí a comunidade lésbica japonesa começou a tomar isso como identidade.
Nem tem uma palavra japonesa nativa pra lesbianismo ou lésbica em japonês. É, porque não tinha Amazonas, não. Não existe a ilha de Lesbos no Japão. Isso é meio que o tema principal de Yurikuma Arashi, que é meio que a relação da sociedade japonesa com as lésbicas. Não só com o público LGBT, mas com lésbicas especificamente. Ou com os ursos. Urso não, que o urso é uma coisa de jovem. Como não tem mais jovem no Japão, O jovem no Japão não é levado a não é sério. levado a sério. Skate! Não tem skate no Japão. Não, só tem Our Gear. Isso é uma boa pergunta, cara. Porque nunca teve um anime de skate. É, não deve ter skate no Japão mesmo. Ah, teve sim, teve Devilman Crybaby, né? Que é o primeiro anime com chorão. É verdade. Então, voltando, esse é um dos temas principais de Yurikuma, que é a relação a sociedade japonesa com as lésbicas, que, tipo, é um negócio fetichizado, é bonitinho e tal, faz lá, mas depois não é aceito não. É um negócio que tem que ser extirpado, é um negócio pra você que é jovem, mas se você é adulta tem que casar e ter filho, tem que ajudar a demografia japonesa. E por que os ursos têm 3 dedos? Eles têm 3 dedos, não sei. Eu fiquei ocupado reparando no cu dos ursos. Então não contei o número de dedos. Eles têm 3 dedos. Eu acho meio inaceitável isso. Que a forma mais fácil de identificar um urso é contando os dedos. O urso, o animal? Não, uma pegada de urso. Porque se você vê um urso, você não vai ficar olhando. Nossa, o que será que é isso? Deixa eu Um contar os dedos. cachorrão! Meu Deus! É claro que também o fato de ser uma pegada bem maior te mostra que não é um cachorrão, né? E outro negócio interessante em comentários gerais de Yurikuma Arashi é que diferente do Tena, que é inspirado em shoujo clássico, e diferente de Penguin Drum, que é inspirado principalmente na Noite no Expresso Galáctico e também no Ataque do Metrô de Tóquio, Yurikuma tem um clima mais de filme de terror mesmo. Esse filme de terror, filme B americano dos anos 60 e 70. Tanto que a trilha sonora é toda meio ficção científica, com Teremin. E aí, senpai, progressão da história de Yurikuma. Então, basicamente assim, tem as ursas vão parar no mundo Yuri, ou mundo humano, e elas vão vendo as coisas que tem que fazer lá. E aí fica meio misterioso sobre o que elas querem fazer lá. Mas você fala assim, bom, acho que elas querem comer humanos, elas dão a entender que querem comer a rapariga lá. Por que eles querem comer a Kureha? Porque ela tem um gosto bom, porque ela tem um amor puro e ela não é invisível. E tem essa história das garotas invisíveis. Elas fazem todas parte de um grupo e o grupo se protege e elas seguem todas um status quo ali, um padrão de comportamento, e quem sai desse negócio é afetado pela Tempestade invisível. tempestade que elas criam. Elas vão atrás e ostracizam a pessoa e hostilizam, e é isso aí. E é um bolinho pesado. E elas fizeram um bullying pesado com a Tsubaki, com a Kureha. Que ela ficou de namorico com a Sumika. Ela com a Sumika ficam meio de fora ali das paradas, e deu merda isso aí. Eles não gostaram e é isso aí. Então os ursos podem ir de boa no mundo humano. Não, então, os ursos, para eles poderem ir pro mundo humano, eles têm que fazer um acordo com as entidades do muro. E aí elas sacrificam alguma coisa nesse processo. E quem são As entidades do muro são o Life Cool, que é a entidade que defende os humanos. Que é o procurador. Que não são só entidades, é o Tribunal da Exclusão. Tem a Life Beauty, que eu não entendi se é uma menina ou um menino. Não, todos os caras do tribunal são homens. Olha só como sexismo, né? Tem uma posição importante, é homem. Que? O Life Beauty defende os ursos. Sim, ele é o advogado de defesa? Uma coisa assim. Defensor público. E o juiz mesmo é o Life Sexy. Sorega, Shekshi, Shabadabu. E é isso aí, bem interessante. As personagens são interessantes, mas o tribunal em si não é legal. Por que não é legal? Não decide nada, eles falam, bostejam um pouco e depois falam, tá bom, então aprovado, foda-se. Foda-se. É partição pública, né, senpai? Eu acho que é mal explorado. Tem a impressão de que vai ser interessante, ou pelo menos engraçado. Parece que vai ter uns argumentos engraçados, alguma coisa assim. E não tem argumento nenhum e pronto, aprovado. Porque é sexy. Ah tá, legal, isso é sexy. Ué. Eu acho que ele é pra ser um negócio, um alívio cômico aí. Mas não foi explorado, tipo... Ele tá bem preparado pra funcionar,
e não funciona, não sai nada dali, entendeu? Os três do tribunal, por eles mesmos, não serve pra muita coisa. Mas o tribunal também inclui toda a sequência da ligação que tem em todo episódio, que é tipo o momento de tensão máxima do episódio. A pergunta do juiz se seu amor é verdadeiro. E isso leva ao embate contra uma ursa no episódio. E eu gosto bastante desse ponto de tensão repetitivo, mas constante na série. Já eu não gosto. E é isso aí. Com o passar do tempo você vai descobrindo que tem outros ursos vivendo entre os humanos, disfarçados de humanos. Mal disfarçados de humanos, que todo mundo que tem um design um pouco mais interessante. E você descobre o passado da Kureha. E você descobre que a mãe dela foi morta por um urso. E que a mãe dela ela gostava da Yurika, que é professora. Eu não sei se ela é professora, ela é diretora qualquer coisa assim. Ela faz parte da escola. E que a Yurika também é um urso. E que a Ginko conhece a Kureha já há muito tempo. E que ela era o amor da vida dela também. E que existe essa ideia do amor entre ursos e humanos. Sim, então, no meio tem meio que essa mudança do tema de passar da relação entre as lésbicas no Japão a passar um tema de racismo e conflito religioso, basicamente. Que ao invés de representar as lésbicas, os ursos passam a ser vistos como meio que um reino separado com uma ideologia própria e que, por conta dessa ideologia meio racional, começam a utilizar os humanos. Tanto que isso leva à guerra, leva à separação e leva a Ginko meio que ser uma órfã de guerra que é adotada pela mãe da Kureha quando elas acabam se apaixonando. Mas ela é resgatada pela própria Kureha. Ah, verdade. O que você acha da carga simbólica de Yurikuma comparado a Penguindrum? Eu acho que é mais visível, eu diria. Pelo fato de ser menos esotérico, você consegue entender o que ele quer dizer. Você acha menos esotérico? Eu acho, apesar de ser, tipo, Penguindrum começar basicamente no mundo real, você fala, você se entende no mundo real e Yurikuma sempre passa num mundo esquisito, o Yurikuma ele mantém isso e o Penguindrum se perde total e no fim você não consegue entender qual é a mensagem. Tô 100% de acordo. Mas é engraçado, porque as pessoas acham que Penguindrum é a melhor obra do Ikuhara justamente por causa disso, por começar no mundo real. Mas ele se perde tanto que eu acho que Yurikuma fica mais interessante, na verdade. Yurikuma, como só deram 11 episódios pra ele acaba seguindo uma linha mais ou menos direta. Mesmo que ele tenha 2 temas principais, o tema de LGBT e o tema de racismo, basicamente, eles acabam meio que se fundindo bem. E é isso aí. No final, posso contar o final? Por favor. Então, no final, a Kureha faz o sacrifício aí, ela decide abandonar a sua forma de humana. Ela fala, então eu quero viver com a Ginko e eu não me importo de ser humana. Eu vou virar urso. Que eu vou deixar de lado o meu orgulho. Em vez de querer que ela vire uma humana, eu vou fazer o sacrifício e eu vou virar um urso. E antes, a Ginko meio que tinha se perdido no orgulho de tentar seduzir a Kureha, cair numa parada de luxúria mesmo. Tanto que aparece como que chama? A Mitsuko Yurizono, que ela representa o desejo dela aí. Desejo carnal. Que é a única personagem boa da... Você não gosta da professora também? Eu acho a presidente da classe uma das melhores personagens do Ikuhara. E é isso aí, no final as duas meio que deixam o orgulho pra trás pra, tipo, se aceitarem e ficarem juntas. E vão viver sabe-se lá onde. O que acontece no final, senpai? Não sei, a Lulu volta ao mundo dela, ao reino dela. A Lulu morreu! Então, ela morre, mas ela acaba voltando ao reino dela e ela na verdade não morreu, e o irmão dela também não morreu. Que tem a história da Lulu, que também não é tão explorada assim, realmente por não dar tempo, mas que é uma história legalzinha. Ela volta pro mundo dela, do lado de Jesus. Do lado de Jesus e Buda, basicamente. Isso, e as duas somem também, vão viver juntas em algum local. Vão além da tempestade invisível. E é isso aí, basicamente é ruim pra caramba. Vai até o episódio 10, insuportável, e dá uma melhorada. E de alguma forma consegue ser um anime que eu achei horrível e gostei do fim. Isso é o novo selo Tetsubo, selo anime ruim, fim bom, que é a coisa mais rara do mundo. Você fala assim, nossa, que saco, e você olha o fim e fala,
Pô, o fim foi bom. Eu revi o começo e o fim, e realmente o fim é muito bom. O fim realmente redime tudo. Não sei se eu aconselharia pra alguém assistir, porque realmente o passo dele no começo é chato. Então, lê o artigo de 17 partes sobre toda a simbologia, que daí fica top. Até o começo fica aceitável. Então acho que é isso. Eu gosto da parte de terror de Yurikuma. Eu acho que fica muito explícita a influência de filme de terror nele. Tanto que a própria barreira é uma referência ao Iluminado. Eu gosto também que é o melhor uso de smartphones até Gatchaman, basicamente, que é do mesmo ano. Que realmente usam aplicativos. Os aplicativos e tem bons toques de celular. É o meu toque celular até hoje. É isso, Senpai. Acho que você já falou sua consideração final de Yurikuma. E agora, considerações finais do Ikuhara. Eu vou fazer uma comparaçãozinha aqui entre o que eu acho de Yurikuma e de Mawaru Penguin. Por favor. Apesar do que você falou, eu acho que Yurikuma ele tem uma visão otimista. Por que otimista? Porque a força principal, ela é uma força boa e trabalha a favor dos personagens. O tribunal? O tribunal, no caso, a Kumaria, né? Ah, é Kumaria, sim. Tipo, existe uma entidade superior que trabalha a favor dos personagens. Que é o contrário do que acontece em Penguin Drum. Que ele é pessimista, existe uma força maior que tá trabalhando contra os personagens. E eles têm que lutar contra isso. Aí o Tena, no caso, nem tem nem isso, nem aquilo. Tem uma força lutando contra a Utena, mas ela não é tão forte assim. Não é tão sobrenatural. E no final não é o mundo. É tipo... sei lá o quê. São personagens. Todos os três fazem uso de esquecimento como uma forma de narrativa. Em Penguin Drum, de alguma forma, não sei porque eles esquecem que eles não são uma família e depois eles lembram. Em Yurikuma Arashi eles esquecem porque faz parte do acordo. Uhum. Em Utena, eu acho que é o mais bem explorado, que ela esquece porque aquele mundo é surreal mesmo. E eu acho que é quase como se ela estivesse sonhando. E quando você tá sonhando, você esquece das coisas mesmo, né não? Acho que sim. Tem o uso de flashbacks, que pelo amor de Deus, né? Todos os três usam muito flashback. É pouco utilizado em Utena, pelo menos no filme. Na série é bastante utilizado. O final da série é só flashback. É utilizado naqueles videozinhos, né? Videozinhos revelação. Em Yurikuma Arashi é usado como se estivesse contando uma historinha, normal. Penguin Drum é usado daquele jeito esquisito, de forma excessiva e... pouco recomendada. Cansativa. Todos eles têm uma estética desconstruída e surreal. As coisas flutuando, umas coisas... cenários desconstruídos, assim, sabe? Tipo uma parede passando no meio do nada. Acho que Yurikuma é o que menos tem isso. Não lembro de ter muito isso. Ah, mas tem, hein? Tem a barreira sempre aparece. A barreira bastante. É que eles conseguem disfarçar em Yurikuma como elemento do cenário, normalmente. Como uma porta, a parte da barreira. Um uso de Yuri, é óbvio, né? E menos em Penguin Drum, mas aí tem a Yuri incorporada ali como uma personagem. Isso é porque o Ikuhara acha que se tiver um relacionamento entre um homem e uma mulher, normalmente isso vira o foco da narrativa. Por isso ele prefere essas coisas aí de Yuri. E todos eles são basicamente um mundo particular que é longe do real, que no caso de Penguin Drum parece que não é, mas no fim acaba sendo, e que acaba não tendo explicação, que não é pra ter explicação mesmo, que é aquilo lá e foda-se. É puro simbolismo. E é tipo estilo Stephen King e só que pior. Pior? Não é pior não. Nossa, Stephen King é lixo do lixo. Stephen King ele faz isso, ele faz assim, ó. E aí apareceu um negócio e fez isso. Você fala, tá, de onde veio esse negócio? Aí você tem que assumir que existe esse negócio naquele mundo e foda-se, ele não vai explicar nada. Sim, mas Stephen King tem cocaína, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tem. E é só isso que a minha mente mortal consigo pensar. Agora diga o que a mente internetica consegue pensar. Primeiro precisamos falar do futuro que é o passado de Ikuhara, porque saiu mais uma coisa aí, né? Seu desenho de sapos gay, que é o Saranzamai.
Minha sinopse quântica de Sarazamai. Tem esses 3 carinhas, tem um carinha que é deprimido, tem um carinha que gosta do carinha deprimido, e daí aparece um vagabundo, basicamente, que é o cara que vende maconha. Daí o negócio acontece, eles meio que quebram uma estátua de capa, o capa que mora na estátua fica puto, suga o cu deles. Daí eles viram capas e começam a enfrentar... Porque, só pra deixar claro, gente, é isso que capas fazem. Sim, eles sugam o cu da galera. É o chupa-cu de viradinhas. Daí o capa fala pra eles que eles têm que lutar contra os zumbis capa que são criados pelas lontras. Que lontras são os inimigos naturais dos capas. E se eles enfrentarem os zumbis das lontras, eles vão conseguir realizar os desejos deles. Então é interessante porque explora o garoto deprimido, as relações dele com a família, principalmente com o irmãozinho dele, que sofreu um acidente, mas também com esses 2 outros. Mas daí tem os policiais, que são meio que um casal e que são meio que os responsáveis pelos zumbis capa. Mas daí no meio que se perde e o final é muito forçado. O final é forçadaço. O que acontece no final? No final, o maconheiro tenta fugir com o irmão tenta matar ele, mas o irmão morre. Daí o maconheiro quer se apagar, cortar totalmente relações e sumir da vida dos outros 2. Mas os outros 2 conseguem impedir. Conseguem impedir e conseguem lutar contra as lontras. E as lontras meio que falam que são conceitos abstratos. E daí é muito forçado. Quando você revela a carta desse jeito, é porque você perdeu o jogo. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. Eu sou uma ideia. Foda-se. Eu sabia que você era uma ideia. Não precisa falar. Falar que é uma ideia, você é só uma pessoa idiota. E, finalmente, os garotos conseguem impedir que o maconheiro se apague da vida deles, mas, por causa disso, o maconheiro resolve se entregar pra polícia. E, além no ar, ele vai preso, ele fica, 2 anos preso em Hokkaido, e depois é solto e reencontra com os amiguinhos gays dele. E é isso, é bem forçado. Esse é o desenho do Ikuhara com mais dinheiro, e feito pelo melhor estúdio, que é feito pelo MAPPA. Então é bonito desde o começo, mas eles se perdem. Ele consegue se perder em 11 episódios, se deixarem ele. Então é melhor você tomar cuidado com o Ikuhara, galera. Percebemos que talvez seja esse a tendência do Ikuhara. Acho que essa é a moral da história. Tenha cuidado com ele. Ele tem umas ideias boas, mas ele consegue se perder mesmo com o melhor dos estúdios. Mas mesmo que ele não consiga acabar bem uma história, a não ser que ele tenha muito pouco dinheiro, ele foi extremamente influente, ele influenciou grandes diretores que estão aí até hoje, os maiores diretores da nossa geração, aqui o Kichimbo, o Mamoru, cujo sobrenome eu esqueci. O Mamorinho. Mamorinho. Então, o melhor desenho dele é um desenho que não é dele, é desenho do pupilo dele que dirigiu grande parte dos episódios de Yuri Kuma, que é o Tomohiro Furukawa, que é Shoujo Kageki Review Starlight. O Review Starlight é o melhor desenho do Ikuhara porque não é o Ikuhara. Então, ele consegue ter uma narrativa concreta e ao mesmo tempo explorar um pouco do simbolismo. Por que é dele, mas não é dele? Porque é de um dos alunos dele, que é o Tomohiro Furukawa, então ele traz muita coisa do Ikuhara. Traz um pouco de simbolismo, traz bastante da influência teatral e traz o uso de stock footage, por exemplo. E uma direção visual interessante. Então, fica a lição de moral. Cuidado se vocês quiserem dar dinheiro pro Ikuhara, mas deem dinheiro pros alunos dele. Esses garotos têm futuro. E eu acho que é isso. Excelente. Excelente. Quando temos uma moral no episódio, é sempre bom. Acho que fechamos bem esse episódio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma recomendação da música do videoclipe da Sumire. Sumire Uesaka. E vocês vejam aí, tentam descobrir aí, quem postar nos comentários qual é a referência com o Ikuhara que você vai ver nesse videoclipe, ganha 2 folhas de papel. E quem descobrir todo o simbolismo desse episódio ganha um salmão. Vivo. Então acho que é isso. É isso aí, sobe a vinheta? Sobe a vinheta!
É, eu fiquei puto com o Penguin Drum. Por quê? Porque eu gosto da Natsumi e meio que ele caga pra ela. Não tem nada a ver a parte do Kamba. A parte do Kamba ser um playboy, por exemplo. Tipo, tanto faz. Então, tem as namoradas dele e isso se perde totalmente. E por que a Natsumi tem as bolas do pinguim do Kiga Group? Também não sei. Porque em teoria ela não faz parte do... Não, ela é contra, na verdade. Por que o vô dela renasce? Depois de comer baiacu. Ele come baiacu e morre, depois ele renasce no Mario. O Mario não faz sentido nenhum. Por que a Momoka se divide em dois e um vira o Mario? Um vira o Mario? Ué, tanto a Momoka quanto o Sanotochi se dividem em dois. O Sanotochi nos dois coelhinhos dele e a Momoka nos dois chapéus de pinguim. Tá, e um dos chapéus fica com o Mario, né? E não leva a nada. Então, essa parte da divisão também não... Qual que é o motivo? Não tem motivo nenhum. É só porque o feitiço dela só funcionou metade. Uma pena. Ficar esperando pelo remake. Remake de Hollywood de Penguin Drum. Melhor fazer que nem Yurikuma mesmo e você começa ruim e melhora no fim do que fazer o contrário. É ideal. É o que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu comecei ruim e tô piorando. Vamos esperar, quando que melhora? Tô esperando. Eles vão dizer, não, mas ele morreu bem. Espera. O legista. Esse coração tá top, pelo menos. Olha só, se não tivesse morrido atropelado, teria vivido bastante. Maldito Truck Kun.